Torcedor do Flamengo, vitória do Mengão no Maracanã, 2-1 contra o São Paulo, uma vitória importante, mais 3 pontos. Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, a mídia falando aí, analisando essa vitória importante do Mengão contra o São Paulo. Deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E mais uma derrota do São Paulo, mais uma vitória do Flamengo, né? Teve vitória do Internacional sobre o Palmeiras fora de casa, teve o Corinthians perdendo para o Juventude, tudo isso, mas a gente começa justamente pela vitória do Flamengo, 100% de aproveitamento no Brasileirão, um dos líderes aí da competição junto com o Internacional. Vitória por 2-1, o famoso venceu, mas ainda não empolgou, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William, um abraço para você, Renatinho, Birner, Calçado aqui com a gente, o fã de esporte. Venceu e ainda não empolgou só se você estiver colocando a régua lá em cima desse elenco pede que peça que coloque. Exatamente. Tudo bem, mas se você olhar um pouquinho para trás e for falar do jogo contra o Milionário, do jogo de volta da final do estadual contra o Nova Iguaçu, da própria estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, você consegue apontar evolução. Eu vou tirar muito pelo termômetro de algo que a gente fala aqui, que falta ao Flamengo, a Kenny não agrada, eu acho que vem muito um papo de arquibancada. Quando a torcida no segundo tempo começa a gritar o nome do Bruno Henrique, grita pelo Bruno Henrique, festeja, não é só pelo Bruno Henrique com a bola no pé. É um Bruno Henrique de pressão, que corre, que rouba a bola. O Flamengo que naquele momento, com 20, 25 minutos do segundo tempo, estava pressionando, estava roubando. O São Paulo tinha dificuldade tremenda de sair jogando, não passava quase que no meio de campo. Incrivelmente. O Flamengo mordendo na figura do Bruno Henrique, de muita entrega. E esse torcedor queria ver, para além das vitórias que estavam chegando, você viu a vitória contra o Atlético Goianiense, um pouco mais de entrega, não ser tão moroso. Naquele momento, o jogo 2-0, o Flamengo buscando um terceiro. Então, se não convence 100%, deu recados melhores no segundo tempo, principalmente hoje, quando vencia, controlava, independentemente da fase do São Paulo, porque o Flamengo pegou times limitados e não conseguia controlar ou ter esse tipo de comportamento. Foi passivo muitas vezes. Não foi. Tomou o 2-1, em algum momento você poderia dizer que o São Paulo estava pressionando, mas eu não acho que o Flamengo também esteve tão perto assim de sofrer empate, poderia fazer também o terceiro gol, mas acho que entregou talvez um pouquinho do que muita gente queria ver além do resultado. É o satisfatório, é o ideal? Não, o Flamengo tem potencial para muito mais, a régua está lá em cima. O tal convencer, talvez demore um pouquinho mais pelo processo, mas tinha um Flamengo muito mais ligado, diferente daquele Flamengo que a gente debatia se era a ordem do Tite para recuar, se não queria jogar, se estava traindo demais, se não vinha bem. Hoje o Flamengo em algum momento tentou flertar com aquilo que a gente já viu nos melhores momentos do Tite, William. Já já a gente vai trazer as coletivas também, expectativa sobre a situação do Carpini, como fica, hein? Será que o Carpini vai falar em coletiva? Será que o Carpini ainda vai ser treinador do São Paulo até amanhã? Toda essa expectativa em relação ao treinador do São Paulo, porque muito já se falou aí durante a semana até que o São Paulo já estava procurando outro treinador, mesmo com o Carpini ainda lá. Está. Tudo isso já na sequência, o Birner inclusive tem informação, assim como o Plihal também trouxe essa informação durante o resenha da última segunda-feira. Birner, a gente fala, convenceu, não convenceu, enfim, mas não fez muito esforço assim também, não precisou nem se esforçar tanto para vencer esse São Paulo, hein, o Birner? Bom, William, primeiro boa noite a você, ao Renatão, ao Pedro, ao professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu acho que tem duas questões. Primeiro, muito breve, o Flamengo mandou em quase todo o jogo, o nível de atuação, de imposição, sugeria uma vitória mais tranquila. Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome,
ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite, que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né, e assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente falava muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente fala, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô com o Birner. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3x0 ou 3x1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Uma baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre o papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Acho que essa rodada está mais tranquila, né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim... tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Calma, Os justiceiros do amarelo, mas já foi melhor. Já foi melhor, aconteceu o que Pela aconteceu. quantidade, assim, tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom, também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado a nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, ele tem um grupo que mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... Flamengo, você pegar
o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Tá aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça, pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, pô, tem um Bolívar para encarar. Tem o Palmeiras. Tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Sim. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem assim, disponível um período para treinamento efetivo. Mas é melhor de verdade. fazer esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado nesse momento faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele, com alguns detalhes que a gente é obrigado a comentar aqui, mas ele tem 2 vitórias. E margem para crescimento. E margem para crescimento. Essa é a enorme questão. margem. E na Libertadores tem 4 pontos também, E do não foi outro uma boa lado, estreia, o Palestino não fez só o fácil. suficiente, mas também E do outro lado, pontos, a situação tem um não dá. time que o treinador é interino dele mesmo, né? Porque ele já está... É um negócio Essa é a assustador. informação, né? Que o Ferral traz e que Você o Vitor imagina também traz essa a informação. tranquilidade desse treinador para fazer a gestão do jogo de hoje e do seu grupo de jogadores. E o Flamengo pela frente. Se tivesse uma equipe do último pelotão do Campeonato Brasileiro, a gente teria uma outra visão sobre o São Paulo. Mas ele pegou um time que é cotado para ser campeão e tem 2 vitórias. Então, como é que o time pode reagir se ele ele já está numa crise, porque o treinador está rifado, só não sabe que momento vai sair. É meio estranha essa história. E muito difícil de você falar Como mobiliza de também, né? rendimento, mobilização, quando a situação é essa. Isso é um detalhe. Pode falar, Pedro, vai lá. É fundamental, que parece que é pouco. Só que eu bato muito na tecla que o Flamengo conseguiu eliminar esse ano aquele evento ali de abril e maio, que é a troca de treinador, né? Esse ano não vai ter esse grande Fundamental, evento do Flamengo. E depois o Flamengo passou 2021, 2022 e 2023. Não quer dizer nada ainda, segunda rodada. Mas o Flamengo passou 2021, 2022, 2023 sem liderar o Campeonato Brasileiro, nem nas primeiras rodadas. E agora a gente vai falar sobre margem, evolução, é pouco tempo, a amostragem do início do segundo tempo paz hoje. no Flamengo, né? O gol, Flamengo sabotou exato, ano passado pra caramba. O gol de pênalti nos acréscimos do Atlético Goianiense, mas o Flamengo tem 6 pontos em 2 jogos. É o líder do campeonato, só ele, Inter, tem 6 pontos. Amanhã ninguém vai bater 6 pontos, quem joga menos não vai conseguir ir a 6. Então, são aquelas coisinhas que lá na frente você vai tentando entender, mas não é brilhante, mas está eliminando risco. Está tirando a frente que já atrapalhou entre as temporadas. Então, é algo relevante também. É muito pouco porque o Flamengo desenha para a temporada, mas é algo que você não tinha há 3 brasileiros, pelo menos. Quem é brilhante no futebol brasileiro hoje? Não, ninguém. Não hoje, né? Já faz alguns bons anos já. A gente falava sobre isso na redação também. A gente conversou bastante, né, rapaziada? Brilhante. Você tem Brilhante é uma palavra muito forte. Foi o último forte. time do Jorge Jesus. O Palmeiras... momentos sólidos de trabalho. O Palmeiras ele é brilhante competitivos, no sentido de tirar o máximo do grupo que tem, de trabalho, de gestão, processo, tal. sim. Mas assim, como beleza, a beleza está Como na consistência execução de desse jogo. conceito. Mas, Por exemplo, eu falei muito pra mim que o Red Bull no Brasileirão passado, ele teve ali um recorde do campeonato que ele jogou muita bola. O Botafogo é a mesma coisa, depois aconteceu o que aconteceu. Então, assim, é difícil você desenvolver um nível de jogo
que você desenvolve, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que ele tem um nível de jogo dentro das suas características que aí é muito de gosto. Ah, não, ele é sólido. Efetivo. Entendeu? Ele é sólido, ele tem variação na bola parada, ele tem variação tática, porque tem uma comissão trabalhando que já conhece o lado que o lateral direito dorme. Ele dorme mais pra cá ou mais pra lá. Os caras já se conhecem de um jeito que não tem muito pra onde ir. E o Flamengo ele tem que passar por esse processo, porque esse processo do Flamengo, ele vai além do campo e bola. O Flamengo, para mim, há muito tempo, ele tem ausência de um projeto esportivo, de gente numa hierarquia mais alta que pensa futebol. Então o Flamengo acaba sendo um clube que chega e entrega a chave para a comissão técnica. E a última comissão técnica que conseguiu fazer isso foi do Jorge Jesus. Porque ele não veio só ele, veio um monte de português junto com ele e ele conseguiu trazer. E eu acho que nesse sentido já é positivo. Olha a vibe do Flamengo nesse ano, cara. Olha o que era o Flamengo do ano passado, a troca de treinador. O Flamengo era só derrota o ano passado. Era briga. O Flamengo, eu sempre falo que ele é um clube, quando ele tá bem, ele consegue embalar, mas quando ele também quer se auto-sabotar, é uma coisa não tem pra ninguém. Gigante. Nada ali é mais ou menos, né? É tudo muito intenso. E essa comissão, ela consegue trazer essa paz para trabalhar. Eu acho que falta desempenho, acho que esse time tem muito a desenvolver. A gente tem que lembrar que a temporada passada também, em questão física, foi um ano muito atípico pro Flamengo. O Flamengo teve que acelerar processo. O Flamengo não competiu 90 minutos de uma maneira regular na temporada passada. O Flamengo, na temporada passada, fisicamente era um time que pressionava pouca bola, que era permissivo. Esse time não toma gol. Não tomava gol agora. Claro que o nível aumenta um pouco. A partir do momento que o nível aumentou, começou a tomar. E aí, galera, a vitória importante do Flamengo no Campeonato Brasileiro, mais 3 pontos. Uma vitória hoje contra o São Paulo. Primeiro tempo, o Flamengo atropelou. Já no segundo tempo, baixou um pouco mais o ritmo. Tem sido assim, né? Os jogos do Flamengo. O time começa muito bem com o ritmo atropelando, né? Começou mesmo hoje atropelando o São Paulo já no segundo tempo. Eu acho que até o Tite até errou nas substituições, né? Após ali as mexidas, o Flamengo caiu um pouco e o São Paulo até diminuiu, né? Até assustou também o Flamengo. Igual no jogo contra o Atlético Goianiense, que o Flamengo começou arrebentando e depois, no segundo tempo, tomou pressão, quase tomava a virada. Hoje o Flamengo arrebentou no primeiro tempo, teve chance até de construir uma goleada e acabou desperdiçando oportunidades. No início do segundo tempo também o Flamengo voltou bem, só que depois ali o time caiu um pouco o ritmo, mas o importante foi a vitória, né? 3 pontos aí muito importantes contra o São Paulo. Agora é se preparar para a sequência aí dos próximos jogos. A próxima partida, né, no final de semana contra o Palmeiras, mais um grande jogo aí, uma partida difícil, mas o importante, como eu falei, né, foi a vitória, os 3 pontos. O Tite tem que corrigir isso aí, né? Não deixar o time cair o ritmo. É difícil, né? Manter essa intensidade os 90 minutos. Primeiro tempo mesmo, o Flamengo jogando para cima, atropelando o São Paulo. Poderia ter encaminhado a vitória já no primeiro tempo, né? Uma vitória mais tranquila, mas acabou desperdiçando algumas oportunidades e o São Paulo começou a gostar do jogo, né? No segundo tempo, mas acredito que isso aí vai melhorar para a sequência. É uma coisa que o torcedor do Flamengo reclama, né? Essa questão aí, o Flamengo baixa demais o ritmo no segundo tempo e acaba aceitando a pressão dos adversários, mas foi uma boa vitória, né? Vitória importante, Flamengo invicto no Brasileiro, mais 3 pontos, líder do Brasileirão. Agora aguardar a sequência dos próximos jogos e essa partida aí contra o Palmeiras no final de semana. Palmeiras que perdeu hoje para o Internacional e chega pressionado aí para essa partida contra o Flamengo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo, o torcedor do Mengão. Tá feliz, está contente com a vitória? Valeu e até a próxima, galera.